Oi, eu sou Gigi Marques e hoje eu estou aqui para te ensinar mais uma receita. A receita de hoje é uma das receitas mais tradicionais italianas, o risoto. E o risoto, ele é cercado de dúvidas, de medos. Tem muita gente que tem medo de fazer risoto, mas hoje eu vou te ensinar dicas para você nunca mais ficar com medo de fazer risoto, tá? O nosso risoto de hoje vai te ensinar a fazer qualquer tipo de risoto, pois a base do risoto é sempre a mesma para qualquer tipo de carne que você for utilizar. Seja carne bovina, seja de frango, seja frutos do mar, seja de vegetais, ok? Mas o nosso risoto de hoje vai ter como artista o frango, tá? Então vamos começar. Eu vou te ensinar a fazer a base para qualquer risoto, que é o caldo para o risoto. Para fazer o caldo para o risoto, nós vamos precisar de uma outra panela aquecida com água e nós vamos acrescentar essa água os vegetais para o caldo. No caso, os vegetais para qualquer risoto, como eu havia falado, pode ser batata, cenoura, cebola. E eu gosto sempre de colocar uma folha de louro para perfumar. Você pode estar colocando alguma outra erva de sua preferência, tá? Você poderia também estar colocando uma pimenta dedo de moça para saborizar e deixar mais apimentadinho esse caldo. Porém, eu não vou utilizar a pimenta dedo de moça no nosso caldo, no nosso fundo para risoto, porque eu vou utilizar já a pimenta dedo de moça picadinha no risoto. Eu gosto desse aspecto da pimenta picada no arroz, dá um contraste com a carne. Então a gente deixa esses vegetais fervendo nessa água por em volta de 25 minutos, 30, para ela ir saborizando com os vegetais. Enquanto isso acontece, a gente pode partir para o segundo passo, que é o preparo da nossa carne. No caso, você pode estar fazendo com a carne ou com legumes como cogumelo ou camarão. Você tem que fazer a parte, porque o processo de preparo do risoto ele é mais lento, então o restante do risoto vai ser incorporado depois, tá? Então vamos para esse passo da carne. Você vai ter uma frigideira aquecendo aqui em fogo alto, mais ou menos. E aqui eu vou te dizer que para uma xícara de arroz arbóreo, eu estou utilizando cerca de 300 gramas de frango. Eu estou utilizando a parte da sobrecoxa, sem pele e sem osso, que é a parte que eu mais gosto. Você pode utilizar o peito, a parte que você gostar. Você pode temperar antes ou durante o processo de guisar a carne, tá? Então nós vamos passá-la nessa frigideira com um pouco de azeite. Use sempre azeite de boa qualidade. Então você coloca aqui um pouco de azeite, espalha bem nessa frigideira e a gente vai colocar o frango. Nesse momento em que eu coloco aqui o frango, vocês notarem que ainda não está bem quente o óleo. Então é um momento em que eu posso estar temperando ele. Eu vou temperá-lo com um pouco de sal, pois eu não utilizei antes nada de tempero. E o risoto ele é todo temperado no fogo. Vou colocar um pouco de pimenta do reino moída. Pode ser moída na hora, ou se você preferir aquela de moer, que você compra já moída, aliás. E eu vou colocar também um pouco de alho para saborizar a carne do nosso frango. Mais ou menos um dente de alho, tá? E aí você começa o processo de selar essa carne. Como eu estou selando a carne, o ideal é deixar ela sem mexer muito. Deixa ela dourar um pouco, aí você mexe. Doura um pouco, mexe. Como a carne de frango tá passando e vai ficar branquinha, a gente pode colocar uma corzinha na carne de frango. Você pode colocar coloral, açafrão, páprica, o que você quiser. No nosso caso aqui, eu vou usar um açafrão de boa qualidade, tá? Pra dar uma corzinha no nosso frango. Então você vem aqui polvilha, lembre-se, polvilha e pouco, pois o açafrão é um tempero, é uma especiaria que dá uma coloração forte, né, intensa, e a gente quer só tirar aquele branquinho do frango, tá? Então a gente passou aqui, já dá pra sentir o cheirinho do alho. E ele vai começando a ficar branquinho, passadinho, tá? E vai incorporar todos esses temperos que eu coloquei aqui.
Mais uma dica pro caldo. A dica pro caldo é o seguinte: como o risoto ele vai sendo salgado aos poucos, no momento em que a água começa a ferver com os vegetais, eu gosto de colocar um tabletezinho de caldo de galinha. Não se preocupe que não vai salgar o seu risoto, tá? Pode colocar sem medo. A gente mexe mais um pouquinho o frango, a gente vê que ele tá passando. Ele vai ficar mais ou menos aqui no fogo de 6 a 8 minutos, não mais que isso, porque ele termina o cozimento junto com o arroz, que vai ser o nosso próximo passo, que é o preparo do risoto. Então, para a continuação do nosso risoto, agora nós vamos preparar de fato o nosso arroz, que é o arroz arbóreo. Nós temos aqui uma panela que já está aquecendo e nessa panela nós vamos colocar um pouco de manteiga. Mais ou menos 1,5 colher de manteiga. A gente coloca essa manteiga e deixa ela derreter um pouco. Eu gosto de colocar junto com a manteiga um pouquinho de azeite, para que ela não torre muito, sabe? Não fique marrom. Então eu dou um banho nessa barrinha de manteiga com um pouco de azeite de oliva. Bem pouco, né? Então você coloca o azeite e nesse azeite nós vamos colocar uma cebola pequena, bem picadinha. Aí nós vamos passar um pouco a manteiga, nada de torrar a manteiga, é só para ela ficar transparente e ela dar uma suadinha aqui nessa manteiga, tá? Quando ela já estiver ficando transparente, que é o ponto que a gente deseja, nós podemos colocar alho. Geralmente quem faz risoto usa só a cebola. Eu gosto de colocar um alho porque alho nunca é demais, né? Sempre dá um gostinho a mais na comida. Se você não gosta de cebola, você pode usar só o alho também. Se não gosta de alho, não precisa usar alho, tá? Então a gente vai passar um pouco a cebola juntamente com o alho e deixar dar uma suadinha, como eu falei, nada de torrar a cebola e nem o alho. É só pra saborizar, até porque a gente vai fritar o arroz arbóreo e ele vai incorporando o sabor da cebola e do alho. E com isso vai fritando junto o alho e a cebola. Então vai fritar o arroz e vai continuar fritando também o alho e a cebola. Então eu suei o alho, suei a cebola e é chegado o momento da gente colocar o nosso arroz. Estou usando aqui o arroz arbóreo, que é esse arroz que tem um grãozinho meio arredondado. Ele é o arroz ideal para risoto. Por quê? Porque ele é um arroz rico em amido. E o risoto é um arroz molhadinho. Então por isso o arbóreo. Nós colocamos 1 xícara de arroz arbóreo e a gente vai fritar um pouquinho esse arroz nessa manteiga e nesse azeite que temos aqui na panela. Esse processo aqui se chama gelatinização do arroz, que é o momento em que o arroz absorve a gordura e libera o amido e os nutrientes, tá? Então a gente passa esse arroz, passa bem, frita, tá? Eu tô fazendo 1 xícara, vocês devem estar pensando assim, ai, muita carne para a quantidade de arroz. Não é, porque esse arroz ele tende a render muito, então vai dar bastante risoto, tá? Quando o arroz é frito um pouquinho, depois que ele passa por esse processo de ser frito, nós vamos colocar a primeira quantidade de líquido, para que o amido comece a liberar mais rápido. No caso do risoto, nós vamos colocar a primeira quantidade de líquido, vai ser 4/3 de xícara de vinho branco, tá? Então eu coloco o vinho branco, que vai me ajudar a liberar esse amido do arroz. Você nota que o álcool começa a evaporar, então não se preocupe, não vai ficar um arroz alcoólico. É só para me ajudar a liberar o amido do arroz. E logo o arroz ele absorve bem rápido o álcool, né? Ele absorve bem rápido o vinho. E como ele vai absorvendo rápido, a gente tem que mexer. E esse é um dos processos do risoto, é ter que mexer. O segredo do risoto
é cozinhar aos poucos e mexendo sempre. Então a gente vai mexendo e você nota que ele já tá mais sequinho, ó. Ele já incorporou todo o vinho que a gente colocou. Então a gente começa com o processo daquele caldo que nós preparamos anteriormente. A gente vai cozinhar esse arroz de concha em concha. Então a gente coloca a primeira concha e dá mais uma mexida. Como eu falei, sempre mexendo no risoto. Sempre mexendo. Então a gente já coloca essa primeira concha e vê que ele vai dando mais uma secadinha, tá? Quando ele secar essa primeira concha, a gente já coloca a outra e vai sempre observando o grão, tá? Entre essa primeira concha e a segunda, como eu gosto de um risoto apimentadinho, eu já vou acrescentar a nossa pimentinha dedo de moça, sem semente, tá? Bem picada, que é pra dar um colorido no prato. Então eu já misturo aqui, baixo um pouquinho o fogo. E a gente coloca mais uma concha de caldo. E nesse momento eu quero dizer pra vocês que vocês vão estar repetindo esse processo. Coloca caldo, mexe. Secou um pouquinho, coloca caldo, mexe. Para finalizar o nosso risoto, nós vamos acrescentar o frango, tá? Que a gente já passou bem, ele já tá bem no ponto de incorporar com o arroz. Ele vai dar mais uma saborizada no arroz. E vai cozinhar mais um pouquinho, né? Então a gente passa ele aqui no arroz, ele vai saborizando, vai dar mais uma cozinha a esse risoto. E claro, como ele vai secando, o que que eu falei? Ele dá uma secadinha, você acrescenta mais uma concha de caldo. Então acrescentamos mais essa concha de caldo e a gente mistura bem. Para finalizar o nosso risoto, é sempre importante a gente colocar algum temperinho verde e uma colherzinha de manteiga só para dar um brilho final. Como ele já deu mais uma secadinha, eu coloco mais um pouquinho aqui de caldo, porque ele tá al dente, tá? Tem o ponto do arroz é al dente, então a gente passa ele mais um pouco aqui na panela. E a gente já pode colocar o nosso tempero verde. Aqui eu tô usando salsinha e cebolinha. Mais ou menos umas 2 colheres de salsinha e cebolinha, tá? Aí a gente mistura aqui a salsinha e a cebolinha, tudo lembrando em fogo baixo. E ele vai dando um colorido super perfeito. E a gente coloca mais uma colher de manteiga, que é para dar o brilho final no nosso risoto. Quando a manteiga derreter por completo no risoto, ele vai estar pronto. E aí é só servir. Quando finalizar o risoto, que derreter totalmente a manteiga, você pode apagar o fogo e logo em seguida já serve. Porque o risoto é um prato que ele não pode esperar as pessoas que esperam por ele. Então, o risoto pronto. Vamos servir. Olha que bonito que fica, um prato cremoso. Pode ser considerado um prato festivo, mas lembre-se sempre servir na hora em que as pessoas já estiverem esperando. Bom apetite!